Vamos fazer uma oração então, para que nós possamos começar? Sim. Oremos. Nosso Deus, mais uma vez em Tua presença, queremos pedir ao Senhor, pelo batismo do Teu Santo Espírito, pedimos ao Senhor, ó Pai, por proteção. Seu Deus, uma coluna de anjos esteja ao nosso redor. Amém. Que as Tuas mãos estejam por cima de nós. Amém. Seu Deus, e que nós estejamos, Seu Deus, sobre as palmas das Tuas mãos também. Que em todos os lados nós estejamos completamente protegidos. Seu Deus, em especial, pedimos pelo Victor. Seu Deus, esse homem que agora a gente não consegue conhecer mais, pelo que a gente viu, e pelo que nós vemos hoje, simplesmente uma transformação externa, mas sabemos, ó Seu Deus, que já está havendo uma transformação dentro do coração. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos fazer aqui essa gravação, que o Senhor, ó Pai, nos abençoa, Senhor Deus, para que essa mensagem ela chegue até a Europa, que chegue até os Estados Unidos, que chegue, Senhor Deus, até a Bolívia, ao Paraguai, Senhor Deus, que chegue, Senhor Deus, até Israel, que chegue, Senhor Deus, até locais onde, de fato, Senhor Deus, as pessoas precisam ouvir. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que esse homem já seja um missionário desde já. Amém. Para a Tua honra e para a Tua glória. E nós, Senhor Deus, nós precisamos da Tua presença aqui. Senhor Deus, o Senhor precisa estar aqui, mais do que a presença dos anjos, que para a gente é essencial. A Tua presença, Senhor Deus, é indispensável. Em nome de Jesus, ó Pai, tudo que vai ser feito, falado aqui, nos abençoa. Em nome de Jesus, amém. Amém. Qual que é o seu nome? Vamos começar. Eu gostaria de começar. Do jeito que você falou pra gente ontem, você pode começar a contar pra gente qual que é a sua história, onde você veio, tudo. Bem, se eu repetir o que já falei ontem, Exatamente. eu sou o Vitor, não conheço meu nome verdadeiro, minha história não consigo detalhar tanto, não me lembro da minha infância. Sou órfão, cresci na rua e passando por casas e ser como alguém que na qual pudesse ser um trabalhador de casa de banhos, de lavar pratos, de roupa. E a minha vida foi uma vida muito isolada, sem muitas amizades, sozinho. E fui hospedado numa igreja em prol de ser o guarda-costa daquela igreja. Varria, fiquei lá 2 semanas. Ao ponto que a vida foi indo, me tornei entrar em grupo de bandidagens, de delinquentes. Morava entre pontes, morava entre esconderijos de, vamos dizer, de armazéns, em praças. Enfim, aí conheci uma malta de amigos na qual a intenção deles éramos de ser pessoas na qual podiam satisfazer as necessidades de mulheres para podermos dormir com elas. Ao ponto de conhecer alguém chamado Frederico, que me ensinou de como devemos ter dinheiro facilmente. Isto foi em 2016 e por ali era de noite. Ele veio ter comigo e me disse: olá, quero te apresentar alguém. O meu nome é de Vitor, surgiu devido a uma moça. Gostava muito de uma moça chamada Vitória. E ela realmente me dava inspiração. Quando olho para ela, eu me colocava nome: quero ser teu xará. Posso ter Vitor? Ela disse: você quem sabe? Eu aceitei. E ali me habituei com o nome de Vitor. A pessoa na qual me tirou do bailão até cá fugiu de mim. Não sei onde está. Não sei nada dela. Não conheço os meus familiares. Enfim, me considero ser uma pessoa sozinha neste mundo. Em 2016, por ali houve um truque na qual não imaginava que coisas que tenho visto aos filmes, novela, bonecos, realmente acontecem na vida diária. Este amigo me convidou a um campo
depois chegamos ao campo, no meu tinha uma árvore e fez um círculo de uma bolinha, uma pirâmide satânica. Isso aonde? Aqui mesmo? Em Aqui Angola? mesmo, nessas mediações que para quem vai no jogo, a Igreja Adventista Reforma. E lá tem um campo, Na igreja de 20, perto da igreja de Reforma, assim, lá tem um campo. Uhum. Posto lá, fez como já disse, uma bola, pirâmide satânica, e comprou-se 4 velas, meteu-se em cada canto da bolinha que ele desenhou e metemos uma estrela dentro do meu. Ele me disse: Vitor, fecha os olhos. Eu disse: fecha os olhos, eu não sou mulher para você me dar surpresa. Disse: não, fecha os olhos. Eu disse: não sou mulher. Disse: fecha os olhos, não vou repetir, mas eu como conheço ele, não temi, fechei os olhos. E ao fechar, ele colocou assim os seus braços, como já falei ontem, meteu este desenho aqui. Quem notar, isto aqui é um coração. Isto aqui é um coração. Mas aqui ele diz é asa, na qual significa uma espada na qual está circulado daquele filme 300. Não sei se já assistiram a este filme. E aí, depois de ele fazer isso, fez isso, que significa a letra A, todo o olho que vê todo mundo, e ajoelhou de uma tal forma como se fosse um autor de filme Homem-Aranha que tem estado aos prédios quando tenta voar, ele fica assim, e depois colocou o dedo. E este dedo aqui representa chifres, na qual já ouviram dizer do animal, do desenho simbólico de um animal na qual é o deus dos famosos, na qual aqui em Angola a estrela uniu há pouco. Essas pessoas que tentam cantar já interpretaram este desenho satânico que representa o diabo. E que desenho seria? Aqui não tem livro, senão não tenho, melhor vir a mostrar noutra ocasião. Depois dele ter feito isso, invocou o nome de Charles. Charles é um anjo satânico na qual apareceu por intermédio de uma luz. A luz era tão forte na qual, quando eu observei, eu disse: tu a sonhar ou tu a imaginar? Então, com tanto medo, eu estava a correr. Eu me sentia que estava a correr com tanta força, mas segundo eles, no mundo das trevas, estás a correr tão devagar que na qual ele me pegou nas costas e disse: olha, não vou te fazer nada, encosta-se em mim. Eu tento correr, me sinto que estou a correr devagar. E olhar pela luz não consigo, contemplo o chão e de repente cai uma vassoura. Ele me disse: tens aí umas folhas? Eu disse: eu não estou a aguentar mais. O que é isso? Ele disse: são magias. Não pensa que isso é feitiçaria, é magia. Eu naquela de inocência não conhecia já o que é magia. Eu disse: magia como? Ele me disse: olha, fica quieto, me dá 10 folhas. E naquela 10 folhas dele entregar, ele me disse: vamos comer hambúrguer. Então, conforme eu disse: só tenho quento aqui. Ele me disse: vamos comer hambúrguer. Vou transformar este papel, que até eu fecho mais olhos. E de repente eu fechei mais olhos de novo. E ele fez uma oração, e que essa oração não tem a ver nada com os seus, é satânica, e apareceu Lúcifer. Ou então, aparece uma voz na qual veio por intermédio de vento, e neste vento o papel transformou-se em nota de 5.000 kwanza. São 10 papéis, que significa, no total ali, 2 são 10.000 kwanza. Ele fortificou 50.000 kwanza por esses papéis. E depois de fortificar, ele me disse: olha, não quero ser como eu. Os meus olhos brilharam de uma tal forma, eu imaginei minha situação. Não tenho já quem eu dizer que se importa comigo. Eu disse: não, vou ser rico facilmente, porque o mundo não se importa comigo. Então me ajuda a ser como você. Como posso transformar papel em dinheiro? Ele me disse: é fácil. Me acompanha, amanhã vamos junto. Eu disse: não quero que me ensines agora. Ele disse: me acompanha, amanhã vamos junto. E posto isto, no dia seguinte, íamos de novo lá. E ele evocou mais outro nome e veio uma vassoura. Esta vassoura, eu peguei ela assim para ver se ela cai. Tá dura, colou no ar. Ele disse: não tá caída, disse ela pode sentar. Eu estou com ela assim, nada. Eu disse: sentei, não estou a cair. Ele disse: vou ficar em frente. E depois isso, ele sobe, eu tento a cair e pego nas costas.
ele começamos a rodar com a vassoura, de uma tão dimensão ao 0 hora, fomos até o Namibe. Meia-noite? Meia-noite. Depois chegamos lá, eu disse essa hora ao mar, o que íamos fazer com tanto frio, em meio ao clima desta situação? Ele me disse, vamos ao mar. Eu disse, eu vou morrer, não consigo respirar a água. Ele disse, o nosso mestre tem poder. E até esse presente momento você nunca tinha visto Lúcifer? Não, nunca ainda. Até aí? Não, Mas, nunca. ok. Depois, eu disse, eu ia ao mar. Como não tem já papel transformou-se em 5 mil, mas eu disse, é possível que não vamos morrer. Entramos à água e depois que nós chegamos à água, encontramos cidade dentro da água. Mais agravante, encontramos tipo de peixes, de baleias, na qual aquele sapo, aquela lagartixa, aquela crau, aquele crocodilo. Encontramos muitos seres humanos hoje em dia não creem que existem sereia. A pergunta que eu faria é, se as pessoas que interpretam fazer filme tiram exemplos de que existe sereia. Eu sei, mas assim, nós acreditamos que isso é um ilusionismo. Isso. Nós não acreditamos que isso seja uma realidade, porque é o seguinte, quando a gente vai na Bíblia, ali na Bíblia a gente vê assim que Deus ele criou os céus e terra, os seres humanos, tudo, os animais, mas tem coisas assim que realmente elas são muito do caráter do próprio Lúcifer. Lúcifer não tem poder de dar vida nas pessoas, não tem. Lúcifer ele não pode criar. Ele é completamente limitado, ele é uma criatura, mas ele tem o poder de fazer com que você veja uma coisa que não existe. Por exemplo, o caso do faraó no Egito, ali aquelas serpentes que eles fez ali, mas não era de fato. Então assim, tem muitas coisas que nós temos uma dificuldade assim de acreditar. Para mim, eu não sei qual é a realidade, embora eu acredito realmente que vocês veem, mas eu acredito que sejam muitas ilusões. E ali eu observei pessoas que na costa é homem, mas esse tamanho é como de sereia. É homem mesmo, homem, de peixe. E tem chifre, mas aqui essa parte é de peixe. E ele tem peito, e tem pelos aqui no peito. E eu fiquei tão admirado que eu disse, realmente não sei o que está se acontecer aqui, mas nunca imaginei que até ao mar demônios se fazem presente lá. Não, sim, aí é verdade, porque podem ser demônios transfigurados também. E ali me apresentaram a um pessoal e me disseram, é ele. No nosso mundo, o satanismo não podemos nos chamar de Vitor. Colocou-se nomes em que na qual não poderiam nos chamar do nome verdadeiro. E ali a pessoa que na qual me levou lá chama 77 legiões de demônios, significa Ana 77 demônios. E estes possuem ele, controlam ele e cada um deles tem o seu domínio de realizar o que ele pode fazer. Posto nós, ao chegarmos ali, acontece que me disseram, tira a roupa. E eu a tirar a roupa, eu pensei que não deveria tirar a boxa. Falaram, também tira a boxa. Eu disse, isso é demais. Isso é demais. Eu com tanto medo, então comecei a agir só segundo o medo. E disseram, dorme na urna e pega esse esqueleto e esse crânio e dorme dentro dele 30 minutos abraçado. E me taparam dentro de um túmulo, ou então de uma urna, e dormi com este esqueleto juntamente com o crânio. 30 minutos ao sair de lá, me destaparam, tiraram-me cabelo e esfregaram-me uns olhos que parecia ser azeite, e eles disseram, quanto mais o teu cabelo tu não cortares ao meio, mas ao lado podes, terás mais privilégio de ter sabedoria, inteligência, e tenha muito cuidado com o tipo de alimentos que você agora tens que andar a comer. Evita a carne. Eles falaram para você não comer carne? Não, me falaram para não comer carne. Evita a carne, não importa se é peixe, tudo que é carne, não coma carne, devido à sabedoria que na qual Satanás terá mais privilégio de ti, possibilitar te usares, e tu terás muito conhecimentos extraordinários mais de qualquer pessoa em que não é normal. E por isto deram-me uma nova roupa, aquela roupa que está guardada, uma camisa satânica, e deram-me um cinto
Este cinto é um asseguramento de me proteger quando eu me encontrar, tipo, suponhamos, estou a passar de dia, eu me encontrar com delinquentes ou com qualquer pessoa que quer tentar me ferir, eu saberei como me defender por causa daquele cinto. E as pessoas temerão de mim e fugirão de mim. Então me deram aquilo e me deram a água. E Satanás me contou que eu sou de dia 23 de 1990 de dezembro. E todos os meses de dezembro, todos os dias de 23 de dezembro, todos os anos, tu tens que renovar a aliança para comigo. Aí foi, apenas era o primeiro processo em 2016. E por ali em diante nós saímos de lá junto com esse tal amigo e me deram o nome de 14 Legião para poder frequentar ainda a Cresce, porque ainda como sou novato, ainda não tinha que entrar na faculdade, tinha que entrar primeiro na Cresce, é um processo. Na faculdade de Satanás? Satanás, nós temos escola, então... Vocês tinham, né? Você não é mais desse tínhamos escola, então... Eles têm escola. Eles têm escola. Eu passei no processo de escola. Mas foi excluído, foi expulso da escola. Então, Deus te resgatou. E desde ali eu comecei a aprender na Cresce como se deve tirar dinheiro na conta bancária de alguém, como se deve bloquear a mente de alguém, tudo que você fala ele vai te entregar. Como se deve burlar as pessoas, como se deve mentir as pessoas, como ter dinheiro facilmente e como se deve se interpretar ser uma pessoa que na qual está a passar mesmo em momentos tipo precisa de ajuda, manipulação. Vamos dizer manipulações de como possuir alguém que na qual tenta temer a Deus para podermos estar dentro da casa dele e fazermos a sujeira em que na qual eles não contam. E por ali aprendi tantas coisas de como se deve meter tala, de como se deve tirar tala, e de como se deve fazer sexo com alguém no sonho, e como se deve, enfim, travar orações de pessoas que tentam aconchegar-se a Deus. Aprendi tantas coisas, isso ainda será na Cresce, não em faculdade. Faculdade é pessoas que estão num nível muito alto mais de mim, e eu comecei a frequentar a Cresce durante 2016, 2017, 2018, mas para isso sempre praticava muitas maldades e ainda não entrei no processo de matar as pessoas. E 2018 entramos numa categoria em que na qual eu me vangloriava com muito dinheiro, e o dinheiro que eu transformava, se vocês darem conta hoje em dia, há muita gente que na qual quando tem dinheiro, praticamente ele não consegue fazer tanto com seu dinheiro. Às vezes se pergunta, mas meu dinheiro tem ido aonde? Começa a acusar as crianças, a mãe, para quem tem roubado meu dinheiro, enquanto são aqueles dinheiro que nós temos vos dado de uma forma, vamos supor, tens uma loja, eu entro dentro da loja, não vou com a intenção de poder te entregar o dinheiro verdadeiro, vou lá com um mecanismo de poder transformar papel em dinheiro, para poder te entregar naquilo que eu vou comprar, vou levar. Em fração de 5 horas o dinheiro transforma-se em verme ou desaparece. E hoje em dia temos visto em Angola, muitas mães se queixam em dizer, o meu negócio não está indo, o dinheiro vai à toa, começa a acusar fulana, fulana, para quem diz, né? Meu dinheiro está a roubar de uma tal forma, se a criança, ou o pai, ou a enfeiteira que está a começar. Enquanto usam aquele dinheiro que nós temos vindo em vocês, vis comprar, e quanto mais está contigo, você guarda, você encontra dinheiro, desaparece, tinha 30 mil, quase vai encontrar até 25. É o que? O negócio não vai, o segredo era nós que nós fazíamos, eu que fazia. Então, era isso que nós temos feito, e 2019 entramos no segundo processo de poderem me tirar a carne. Para ele eu tinha que entregar as tripas, mas ele, Satanás, eu não estou aqui a elogiar ele, mas devo falar o mecanismo que o Senhor deixou naquele poder que ele na qual se encontra com ele. Ele utiliza esse poder de uma tal forma que na qual o ser humano, ele pode te fazer, suponhamos, te furou, estás a sair muito sangue, mas não vais morrer. Ele utiliza um mecanismo que na qual não sei explicar tanto assim, mas em mim me tirou as tripas de uma forma em que na qual eu só estava deitado, como o Senhor fez com que Adão adormecesse quando ele foi tirar da costela para poder criar Eva. E em mim me fez o mesmo, só que em mim não me tirou costela, ao contrário, me tirou as tripas. De uma dimensão me colocou escorpiões dentro. E estes escorpiões é que me faz sentir necessidade de beber sangue, de comer carnes humanas,
e poder ter mais desejo de matar bebês, beber sangue fresco e ter muita paciência de estar aos lugares de cemitérios, desertos e montanhas. E ele, ao fazer-me isso, afinal, era só um processo em que na qual ele estava a procurar-me ter um mecanismo de como eu ser um templo para que eu pudesse ser habitado por muitas legiões como ele quisesse. E por isso ele me deu esse mecanismo. Aí foi 2019. Eu comecei a mentir muitas pessoas, comecei a ter muito dinheiro, e esse dinheiro eu não aproveitava fazer com ele nada. Era apenas simplesmente para poder me vangloriar e demonstrar e de ser conhecido a Satanás de como ele é bom em dar riqueza na qual Deus, na qual vocês têm tanto buscando, não vos dá. E verdadeiramente Satanás disse: olha, eu posso te dar o que eu quiser. O Deus na qual você tenta buscar jamais vai te dar o que eu te dou. E por isso ele me deu o que eu gastava com os amigos nos hotéis. Quando eu quisesse enganar as pessoas, eu enganasse. Tudo que eu quisesse que ele me desse, eu fazia. Eu entendo você. Assim, eu lembro que quando eu também era desse mundo, ele me mostrava uma falsa segurança também. Quando eu tinha contato com outras gangues ou brigas, assim, como se ele me protegesse. Tinha anjos assim que me ajudavam a sair vitoriosos em todas as batalhas. Mas uma coisa que eu gostaria de perguntar, até esse presente momento aí, você já tinha contato com a igreja adventista? Tinha. Esse momento você já tinha contato. E eu achei bem interessante você falando que nesse processo de creche, de escola, vocês aprendiam dos próprios anjos maus e de Satanás. E vocês aprendiam coisas de como trabalhar com igrejas. Quais são os argumentos que, de alguma maneira, assim, olha, eu, sinceramente falando, assim, eu acredito que muitas das coisas que possam ter sido falado na escola não é verdade, né? Mas assim, eu gostaria que você passasse para nós a visão que você teve, e a gente, com base no livro Grande Conflito, com os livros proféticos de Ellen White, a gente consegue filtrar as coisas, mas você poderia nos dar um pouquinho das orientações, da sua experiência, na verdade. Eu, na igreja adventista, a intenção não era poder ir lá adorar. Contraríamos lá com o propósito de nós trabalhar a ordem na qual Ele nos deu. E de tudo que nós temos lido no livro de profecia de Ellen White. Vocês leem o Espírito de Profecia? Temos lido. Lá, os anjos maus, as pessoas leem os livros do Espírito de Profecia? Temos lido a Bíblia, juntamente com o livro de profecia, é uma base na qual Satanás, com a preocupação que ele já sabe que ainda existe uma igreja remanescente, que é a igreja adventista, em prontidão de poder ser triunfante. Então o objetivo era nós estudarmos o livro da profecia e a Bíblia, para que podemos fazer com que ela se contrariasse, para que podemos fazer contrariar as pessoas que têm lido, que têm mantido os escritos que eles têm lido na Sagrada Escritura, fazer com que ela seja distorcida, que entende de outra maneira. E Satanás tem o poder de distorcer o que a Bíblia fala, e nos deu essa condição de nós também fazer o mesmo. Então, a ideia era sempre entrar em pequenos grupos que tentavam se reunir em prol de melhorar a sua vida espiritual e de irem para os campos atender o chamado em que na qual Ellen White alertou para que o povo pudesse ir para os campos. Então, a ideia era nós podermos aprofundar mais, de fazer com que elas não dessem crédito de tudo, não desse crédito do que está escrito, para que pudessem entender de outra dimensão. Procuramos sempre nos mostrarmos ser uma ovelha que na qual se importava também em dar os seus comentários, de fazer com que as pessoas pudessem compreender a verdade. Não, temos que fazer assim. O que a Bíblia diz, não, tem que ser assim. Então, a ideia mesmo de destruir a igreja, então, é destruir a igreja adventista, destruir o povo remanescente, de fazer com que ela pudesse estar mais fraca e de não atender todo o livro de profecia, o que diz sobre acerca de como devemos nos manter um bom mordomo. Então, um mordomia também. A intenção era fazer com que eles não crescem, que compreendessem de outra maneira, e que fizemos com que elas sejassem mais preguiçosas, mais lenta, e não tivessem mais fervor. E sempre que tentávamos
tipo orar, né? Nós nos retirávamos devido ao nome de Jesus Cristo. Não deveríamos permanecer enquanto eles oravam em dizer em nome de Jesus te pedimos como o Senhor expulse esses demônios. Então nós nos retiramos de uma tal forma em que na qual eles não davam conta. Tipo no meu caso, tantas vezes já tentamos matar pastores, né? De uma dimensão em que vamos à sua casa. Se nós conseguir entender lá que lá há um ídolo que chama presença diabólica, tipo uma Zap, uma DSTV, uma camisa de Jordan, uma camisa de Nike, um sapato de Puma, enfim, tudo que é projeto diabólico fabricado por diabo, procurávamos sempre como ter um cautelo de entrar na casa de pessoas que na qual oram. Porque já sabemos que quando nós chegar lá, vamos encontrar eles estão em joelho. E nós não temos como nos apresentar lá só devido a um anjo, que na qual é enviado por Deus, já expulsa tantas legiões de demônios. Então, nós não temos como. A ideia era, diabo, por intermédio dos demônios, ele faz com que se transforme em mulher, ou um irmão mesmo que está com a Bíblia, com a intenção de poder te falar, boa tarde, irmão, boa tarde, gostaria só de estudar um pouquinho contigo a palavra do Senhor. Podemos entrar na sua casa. Quando você ceder e dizer podemos, aí temos como possuir a tua casa, porque lá viemos alguma coisa. O que nós deixar lá, quando nós irmos, nos retirarmos, no dia que nós queremos voltar, quando estamos a te encontrar orar de novo, se não tiraste aquilo que está lá dentro, teremos como assegurar a tua vida. Então, nós fazíamos isso, só que eu não tive privilégio de matar pastores, mas começamos a matar bebês em 2000 no final de 2019, começamos a matar bebê. Ok. Mas referente à questão dos líderes, pessoas da igreja, assim, as artimanhas, por que é falado ali nos seminários de vocês, onde vocês participavam antes, agora você não é mais parte disso, né? Graças a Deus, sobre questão de vida no campo? Bem, Satanás, segundo a sua inteligência, ele disse, o povo que está prestes para ir para os céus, eu não me preocupo com os que ainda bebem, os que fumam, ou que ainda estão na dominação católica, ou na igreja, ou na universidade de domingo. A preocupação é de manter com que os que se falam de verdadeiros adventistas possam ser distorcidamente bloqueados, destruídos, de uma forma de usarmos a Bíblia, o livro de profecia. Então, nós, a vida sobre o campo, porque que ele nos ensinou isso? Ele disse que há um povo em que na qual os que vão ir para os céus, há uma diferença de os mártires e aqueles que dão obediência e ir para os campos. Os que vão ficar aqui é com o propósito de dar a mensagem ao último tempo de Jesus Cristo, e que devem aceitar Ele, e esses serão mortos, serão mártires, serão mortos. E Satanás já sabe que os mártires, o Senhor já está aperfeiçoado qual deles será. A conta dos 124 anciãos serão anciãos, né? Vamos dizer isso. O número já está quase a ser completado. Então, a nossa preocupação de estudar a vida sobre o campo é de fazer com que muitos adventistas ainda não possam ir lá e estarem atrasados até que o tempo da graça termine. E depois, quando eles tentarem, devido à desobediência, não terão como ir lá. E vocês estudam tudo isso lá? Você aprendeu tudo isso com eles? Eu aprendi muitas coisas que antes de entrar neste mundo eu não tinha esse conhecimento, mas depois Satanás me dar o privilégio de não comer carne e de me permitir estudar sempre a Bíblia, o livro da profecia, eu próprio comecei a ganhar conhecimentos de tudo que eu aprendi. Me faz entender que ele foi criado por Deus. E me faz entender que Deus é mais poderoso do que ele. Sim. E me faz entender que ele é o único que promete vida no pecado, Satanás. E vi que na Bíblia o Senhor não promete vida no pecado. É devido mesmo a estes conhecimentos, Satanás não, se ele conhecesse o futuro, creio eu, não teria como de me dar o privilégio de estudar o livro da profecia e a Bíblia, porque ele já saberia que se ia me abandonar, a qualquer momento vai descobrir toda a verdade. Mas ele não chegou a esse ponto, ele apenas só nos ensinou para que pudéssemos travar os adventistas. Nós não estamos preocupados em trabalhar, tipo, suponhamos, na IESA, na Pentecostal, no ministério, não. A preocupação é mesmo adventista. E na sua totalidade, ele nos deu
um conhecimento muito que eu fiquei muito chocado de me dizer que, olha, há muito cuidado para aqueles que na Constituição Adventista e não guardam os 8 remédios naturais. E os 8 remédios naturais, a pergunta que eu fiz a um satanista anjo dele, porque eu perguntei como é que fica o caso daqueles que na qual se titulam São Adventista, mas não guardam 8 remédios naturais que ele não ordenou. Crendo no livro de profecia e não crendo na Bíblia, serão salvos? Ou então crendo no livro crendo na Bíblia e não crendo no livro da profecia, serão salvos? A resposta é única. É impossível alguém ser salvo e não crendo no livro da profecia. Outra pergunta que coloquei, como é que fica o grupo do coral? Mamães que não se importam em ter ligação de saber mais de Helena White. Como é que fica? Ocupações que na qual Satanás implementa na igreja, ele se preocupa de como amanhã o coral é a música, o que é deles é só mesmo Jesus morreu na cruz, o que é deles é a Bíblia. Helena White diz que creem muito, e será impossível alguém ser salvo não crer em Helena White. Satanás nos deu essa dimensão e visões que nós temos, eu tenho recebido de como manipular a igreja adventista é muito fácil. Eu consigo estar dentro de uma igreja adventista e conseguir desviar muitas almas em Cristo. Há casos em que na qual se encontra na igreja adventista de pessoas que estão ali 10 anos, 50 anos, 100 anos, 30 anos, 20 anos, 15 anos, não são batizados. Tantos sermões que já ouviram. Suponhamos o pai pergunta, mas o meu filho, você não muda, continuas o mesmo, tanto tempo na igreja, não quer ser batizado. O que se passa então? O segredo está em nós, o que temos feito neles. Há pessoas na qual cedem em ser batizado devido à emoção na qual houve por intermédio daquela pregação. E Satanás não tem medo de pregação. Satanás também se pôs na pregação. Ele não tem medo de estar na pregação. Essa dica de falar que não, Satanás na igreja ele foi, pessoa que ora muito, é mentira. Satanás consegue estar lá dentro devido às obediências na qual pastores tenham utilizado. Suponhamos, um exemplo que eu dou aqui. A igreja adventista, se realmente alguém chegar e falar que comer carne não vai ir no céu, vão achar isso loucura. Vão dizer, estás apostatado. A pergunta que eu daria aqui é, para os irmãos que têm estudado o livro da profecia, por que ela não ordenou que os que estão à espera de Jesus devem se abastecer da carne? Por que ela não falou, o povo adventista deve se afastar da carne? Ela disse, os que estão à espera, esses estão à espera. Hoje em dia, um pastor chegar à igreja adventista e frente ao altar pregar, irmãos, vamos parar de comer carne. Se não é pecado, não vai ser expulso, será? Vai ser mal falado. Vai ser mal falado. Aí está a inteligência que na qual Satanás utiliza. Muitos adventistas não creem no livro da profecia. E eles estão muito distantes de crerem sobre o alimento carnal. Para eles é normal. Hoje em dia nós comermos carne. É muito normal. Sabendo que Helena White não disse isso porque é pecado. Ela disse isso por uma razão. Ao pode nos prejudicar, devido também à inteligência que na qual o Senhor se conecta com o céu. Porque quanto mais a pessoa se desafasta da carne, ele tem mais equilíbrio de compreender a Bíblia e o livro da profecia. Há pessoas que estão em frente, que são pastores, quando pregam, né? Eles às vezes se esquecem dos versículos, capítulos, eles começam a falar, vamos lá, puxamos. Esta dificuldade que na qual também não vai te alertar devido à carne. E ela disse, só os que estão a esperar, os que não estão a esperar podem comer. Então nós temos feito com que muitos adventistas até agora ainda devem comer carne. E devem se apegar muito daquela em dizer que não, vocês que creem em Helena White, nem tudo que Helena White falou está escrito da forma que você entende. Esse é o nosso objetivo. E Satanás está escrito o pequeno livro que tenho visto muitas das pessoas adventistas têm, até criança, até adolescente de 15 anos tem tido. Uma verdade que na qual também temos estudado tanto no mundo do satanismo, aquele livro que se chama A Grande Esperança. Acerca daquilo que Satanás introduziu no mundo, na qual ele é adorado por intermédio de imagem, por intermédio de roupas, e o mais agravante, a igreja adventista, no AMBO, a Nucalopeteca tentou persuadir a igreja de que Jesus voltaria em 2015.
a ideia foi de uma mensagem que na qual nos foi mostrado, me foi mostrado, de como devemos manter com que os adventistas pensam que ainda falta 70 anos, 30, ou 50 anos, enfim, sendo que Jesus ainda regressará. Então, a preocupação que na qual nós tínhamos, que eu tinha, era de fazer com que eles não pudessem chegar ao conhecimento e que na qual poderia dar um equilíbrio de não. Isso aqui está a dizer assim, isso aqui tem um equilíbrio em que na qual deve ser assim. E nós temos muito se preocupado em que, com o que vocês têm feito sempre, como já disse ontem, né? O 10 minutos de saúde, 7 minutos de testemunho, em se importar só em revisar o que vocês têm estudado no trimessário durante a semana e dar testemunho, tipo dar espaço de comunicação, imagem. E o mais agravante, ele nos disse que a Igreja Adventista ainda na sua totalidade não está tão organizada, não muito organizada. E é fácil como nós temos possuído pastores até hoje em dia. Lá no Amo, chegamos à casa de um pastor e um dos meus ex-irmãos transformou-se em mulher. Chegou a filha de um pastor e pretendeu casar com ela, então se apaixonou. É uma mentira de que se apaixonou. Afinal, era uma intenção de como entrar naquela casa e de fazer com que a vida daquele pastor, como deveria ir, ruim. A jovem, Satanás utiliza muito a mulher. A jovem, por intermédio do demônio que se transformou em homem, cede-se aquele gosto que na qual o diabo implementa e ela aceita, e de todos os conhecimentos, teorias que na qual um dos meus irmãos, que é o próprio diabo, por intermédio de pregar o que a Bíblia diz, ele distorceu de uma forma em que na qual a moça chegou ao ponto de confessar que não. Então nós adventistas temos guardado um mau sábado. Ele disse, tem guardado muito bom sábado. É normal hoje em dia cozinhar ao sábado. É normal ver telejornal ao sábado. É muito normal. Então isso ganhou espaço tão grande em que na qual aquele pastor, a filha começou a assistir Blast nos sábados, começou a se tornar muito normal. E ali ganhamos mais vantagem de como termos aquela casa em nosso domínio. E conseguimos conquistar esta alma. E até hoje eu não sei mais como é que se encontra, se já é falecido ou não. Mas no que eu me lembro, como eu estava ali, conseguimos ganhar aquela alma. Ok. Mais uma coisa, eu achei interessante você comentar, mas no livro Grande Conflito, nós vemos assim que, independentemente de conforme sejam as astúcias usadas, o próprio Deus, ele mantém o controle de tudo, né? A igreja, Deus, ele mantém o controle das pessoas que dobram o joelho, porque querendo ou não, uma das coisas que eu entendi aí é que, embora existe muitas coisas assim, muitas dificuldades na igreja, mas essa igreja ela é triunfante. Essa igreja ela não é triunfante ainda, ela é militante, mas será triunfante. Nós vamos vencer. Essa igreja que, por mais que Satanás ele tenta, ele ataca e tem coisas assim que não é o ideal ainda, mas assim tem muitas pessoas dentro da igreja adventista que buscam a Deus sinceramente, pessoas assim que estudam as mensagens do Espírito de Profecia, muitas pessoas assim que buscam o Espírito Santo cotidianamente, e esse grupo de pessoas é um pequeno remanescente. E é um grupo de pessoas assim que algumas dessas pessoas talvez ainda nem tenham ouvido um pouco da mensagem de saúde, está aprendendo agora. Mas com o passar do tempo, Deus vai trazendo essas pessoas, porque olha, nós sabemos que tem pessoas que são das igrejas protestantes, dominicanas, que vão vir e são fiéis, são sinceras. E essas pessoas vão ocupar o lugar nas fileiras de algumas pessoas que vão sair da igreja. Infelizmente, realmente, isso vai acontecer no processo que a gente chama de sacudidura. Eu meditando nas suas palavras assim, uma das coisas que me chamou muita atenção é que Satanás ele não deu ênfase, ele não fala para as pessoas que, embora ele tente de tudo, mas Deus ainda tem o controle. Por exemplo, os períodos que você teve em todas essas dificuldades quando você encontrou com ele, se ele pudesse, ele teria te matado. Ele tentou fazer isso comigo também, depois que eu tentei sair das garras dele, quando Deus estava me libertando.
Mas ele, em nenhum momento, ele fala que o objetivo dele era matar, era te destruir as famílias. E não fala que ele só não fez isso porque Deus não permitiu. Porque se ele pudesse, ele teria matado-nos. Então, independentemente, a gente tem que entender qual que é o objetivo dele, que realmente, assim, a gente tem que exaltar a majestade de Deus. Exaltar o poder de Deus nas nossas vidas. Deus, ele tem o controle da igreja adventista nas suas mãos. Tem pessoas que têm problemas dentro da igreja? Tem pessoas que têm problemas, sim. Tem pastores que têm dificuldades, assim como eu. Tem pastores que têm dificuldades. Mas Deus está no controle da igreja. Essa igreja, ela, embora defeituosa como ela será a igreja que vai levar o evangelho, o alto clamor, e Jesus Cristo, ele regressará. E nós seremos vitoriosos até o final. Mas eu achei muito interessante isso que você falou, né? Isso nos mostra a astúcia de Satanás, né? Ele não fala de Jesus, né? E Jesus é realmente o nosso príncipe, né? A quem nós escolhemos servir. E como é que foi os outros períodos depois da escola? Bem, os outros períodos... A minha questão é, como é que o irmão sabe isso tudo da igreja adventista se você nunca foi adventista? Nunca foi adventista e não frequenta a igreja adventista, não frequentava, não fez nenhum estudo daquilo aqui da igreja adventista. Como é que sabe tudo isso da igreja adventista? Como eu já dizia, o objetivo de eu estudar o livro da profecia. Como eu já dizia, o objetivo de eu estudar o livro da profecia, a Bíblia, é que me possibilitou de ter mais conhecimento e discernir o bem e o mal. E o mais agravante, ele nos alertou, não estou preocupado com a igreja protestante, a preocupação é de destruir a igreja remanescente. E ali a igreja remanescente me fez entender que ele está preocupado com a igreja adventista, então para isso eu tinha que aprofundar mais, ter muitos conhecimentos da igreja adventista. E ali consegui ter um encaixamento em que, na qual, quando eu me aproximava a um pequeno grupo, todos temiam a mim e olhavam, esse rapaz está com cheio de conhecimento. Quem sabe podemos, para quem diz, explorar a mente dele, de ser um mecanismo para nós nos fortificarmos mais, sermos mais firmes. Mas o meu objetivo era destruir eles. Então foi por isso que eu entendi que a igreja escolhida neste planeta é a igreja adventista, na qual observará o sábado lá nos céus. E ali eu entendi que porque que Satanás se rebelou contra Deus, devido à sua lei, ele tentou desvendar ou então mal caracterizar o caráter de Deus lá nos céus. E entendi que o sábado é uma referência em que, na qual a todos os sábados, para te esclarecer já, o mundo satânico trabalha mais no sábado, nas sexta-feiras às 18 horas até sábado 18 horas. É o trabalho que nós temos mais feito nas sexta até sábado. E ele se preocupa quando o sábado, na qual eu aprendi com o livro da profecia, de que o Senhor, juntamente com os seus anjos, aos sábados eles descem neste planeta. Mas só descem em redor de corações aqueles que o temem, não em toda a humanidade. Então, para isso, eu comecei a ter cautela de que o sábado é um centro em que, na qual agora eu entendo porque Satanás se preocupa muito em nos mandar em destruir a igreja adventista. Eu me considerava ser um inocente, mas devido ao conhecimento, enfim, eu me transformei em uma pessoa que, na qual também não tenho palavra ainda para poder descrever. Só sei que a Bíblia, agora eu me alcancei um domínio em que, na qual compreendo. O livro da profecia não se fala. Então, entendi a verdade sobre o sábado, a importância sobre a igreja adventista, devido a esta frequência que eu passei toda na escola da Grace. Esta é a minha resposta que eu poderia que lhe dou. Interessante, muito interessante. Você conhece muito mais do que muita gente que eu conheço. Mas este conhecimento foi dado assim de forma espiritual ou mesmo teve contato com material físico, tipo livro Grande Conflito? Tínhamos que ter material físico, tipo Grande Conflito, porque eu não tenho poder de observar o que está escrito no livro de Xixitalo, sem primeiro ver. Então, nós aprendemos, e Satanás tem um mecanismo. No mundo satanismo se estuda a Bíblia, cada um pega a Bíblia. Temos que temos que ler, cada um cautelar e memorizar. O mundo satanismo tem tudo. Tem tudo. Entendi.
Tem tudo. E aí você foi crescendo, né? Aí fui crescendo de uma forma em que na qual me considerava já um pai grande. E me aplaudiam pelos 14 demônios. E por isso entrei no processo agora de matar as pessoas. Quanto mais eu matava, me tornava mais conhecedor, mais inteligente. E eu tinha o poder de competir com o pastor, de fazermos uma competição de quem estuda mais. Eu poderia ter esse poder. Mas não quis fazer isso porque eu não queria me competir. Senão, investigaria muito a minha vida ao ponto de saber que afinal, o que é que eu sou afinal? Qual é o motivo que me faz competir com eles? Então, para isso, apenas eu só estudava com a intenção de desfazer do que aquilo a palavra diz. Então começamos a matar as pessoas e começamos a matar crianças. E tanto mais nós matávamos crianças, Satanás nos ensinou de que toda pessoa na qual leva uma vida em santidade tem um anjo protetor. E cuidado no estado central. No estado central há anjos em que na qual são guiados para poderem guardar aqueles em que na qual... Suponhamos uma criança inocente que não conhece o pecado, não conhece discernir o bem e o mal, mas é pecadora, uma bebê nasceu. O objetivo é nos alimentar daquele sangue, porque ela é tão pequena. Quanto mais nós ganharmos aquele sangue, teremos mais fervor de como sermos fortes. Então, ali começamos a captar criança, matar, e participava em todas as reuniões, ou então em todos os funerais de crianças, que levavam um mutundo, outros cemitérios, íamos lá com o propósito de noite e vídeos de enterrar e comer a carne. Então, a pergunta que eu dei, por que as crianças que estão a ser mortas, não estamos a encontrar os nossos inimigos, que são anjos do Senhor, não estão a proteger para que aquelas? A resposta é única que nos foi dada. Se Deus permitiu com que matassem elas. Não sabemos o propósito, mas uma coisa é, essa criança estará no céu. Estará no céu. Porque só estamos a matar, são bebês. E todas as bebês serão acolhidas por Eva, lá nos céus. Então, eu só estava a cumprir o que ele me mandava, mas eu fazia isso tudo com medo. Eu respeitava Satanás de uma dimensão medrosa, então eu sentia tanto medo. Eu não respeitava de uma forma para quem diz, né, ele é tão poderoso quanto Jesus, não. Eu já sabia que ele é menor do que Jesus, mas eu respeitava ele devido ao medo. Ele não brinca, ele não é amigo de ninguém. Ele quando fala cumpre, e ele mata. Ninguém sai facilmente deste mundo. E eu andava vigiado, neste exato momento até hoje que eu estou aqui, né? Como já disse, devido à reserva, eu sou vigiado. Esse terceiro olho aqui me faz ainda ter contato com eles. Então, para isso, foi a minha tarefa de matar as pessoas. Aí comecei a ter privilégio de sentir necessidade de beber sangue. E por isso, em 2020, entramos no terceiro processo de ter o terceiro olho que eu tenho. Me foi dado o terceiro olho e renovei mais a minha aliança dia 23 de dezembro, a partir das 0 horas. E esse terceiro olho conseguiu agora me fazer enxergar demônios dentro da igreja, de ver como é que Satanás trabalha dentro da igreja, e de ver como ele trabalha de dia, e me fez contemplar cenários na qual até hoje, de dia, você consegue contemplar bruxos a voar, irem para outros países. E não foi fácil ganhar esse terceiro olho. Sim, mas ok. Mas os anjos de Deus, vocês não veem? Não. Mas conseguimos notar luz. Vocês notam? E essa luz nos dificulta. Muitíssimo. Não temos como nos aproximar da casa de quem teme a Deus, de quem ora muito. Não temos como. Aquela luz é tão brilhante que na qual, de uma vez eu perguntei, nós somos os 14. Sendo os 14 não vamos conseguir vencer esse um. Vamos lá! A resposta foi única. O nosso poder, comparando com os dos anjos, é 2 vezes elevado a mais do que os caídos. E entendi o que nós lemos no livro de profecia, no livro A Verdade sobre os Anjos, compreendi o porquê que eles falaram isso. E depois eu compreendi que não. Então nunca devemos atacar a casa de alguém que teme a Deus, em que na qual, mesmo sendo protegido por um anjo, nós devemos ir lá, não. Eles não podem. Não podemos. Mas casa em que na qual, de pessoas em que na qual dentro da sua casa tem ídolos, conseguimos. Ainda que você tenha orado tanto, aquelas orações são travadas no ar. De uma tal forma em que na qual as tuas palavras voltam para a terra. E o alerta que eu dou
para os adventistas é ter muito cuidado com que tipo de ídolos têm metido nas suas casas. Que tipo de caderno têm comprado para vossas filhas para ir para a escola. Se tem tido lá personagens, que posso dar um exemplo de pessoas satanistas, tipo os Nicki Minaj, Chris Brown, cuidado com esse tipo de caderno. Porque quando o Senhor diz eu acampo ao redor daqueles que me temem, Ele não se acampa ao redor daqueles na qual há ídolos dentro de lá. Um exemplo bem claro é naquela história em que na qual o povo de Israel, um dos que foi mandado para ir poder, se me lembro muito bem, se não está me escapando na mente, foi mandado apenas para ir poder espiar, né? Roubou algo da casa. Acã. Eu acho que é Acã. Roubou. E aquilo é um exemplo muito bem claro para os adventistas. O cuidado, não importa em dar desculpa, não, mas só mesmo umas apps só para minhas filhas assistirem, só se divertirem, quando estão de férias, quando as aulas terminam, cuidado. É procurar dar desculpa ao pecado. E o pecado não dá para poder dar desculpa. É tipo procurar defender o pecado e tal. Muito cuidado. Entendi. E também muito cuidado com que tipo de programas vocês têm assistido. E as músicas. As músicas? As músicas. Muito cuidado com que tipo de louvores vocês têm ouvido. Ok. Mas por que você decidiu sair desse mundo? Eu decidi sair deste mundo. Foi assim. Eu me sentia já cansado e não me sentia um homem normal. Vejo as pessoas comerem arroz, feijão. Eu olhava, não tinha gula para esta coisa. E eu me considerei ser um vampiro e que não sou mais diferente comparando com os outros. E estava a me tornar tão pesado, tão escravizado, ao ponto que eu disse: o diabo é astuto e ele não dá descanso para nós. E quanto mais nós praticamos a maldade, ele se alegra e sempre nos consola em dizer: eu vou fortificar a vossa riqueza. Eu te darei agora o que você vai precisar mesmo agora de se firmar. Chegou um ponto em que na qual ele me cobrou a minha alma e cobrou a alma de pessoas que já me acolheram. Mas ele me disse: eu quero a tua vida, quero a vida dos teus irmãos, teus amigos. Em fração de tempo x e tal, eu te manterei ser uma pessoa muito bilionário, mas que cangamba. E eu imaginei matar as pessoas que na qual algum dia já me ajudaram, como é que fica. E tirando minha vida, sabendo, já ele próprio já me deu um mecanismo de estudar o livro de profecia, a Bíblia, e quem se tira a vida não poderá herdar o céu. Imaginei como é que fica de todos os conhecimentos que eu tenho, agora entregar a vida ao diabo. Eu cheguei em conclusão que seria melhor eu morrer do que praticar mais esta maldade e morrer de uma forma em que na qual Deus realmente visse que o rapaz está a se entregar, mas de uma direção que na qual não quer mais isso, e que pudesse morrer em seu nome, porque para Deus o que conta não é o princípio, é o fim. E nesse fim é que eu disse: Senhor, eu já estou cansado. Eu me sinto vergonhoso em frente das pessoas me chamarem de satanista. Aí você começou a orar a Deus? Comecei a orar. Você não orava, você não tinha contato. Não. Mas Eu como orava. é que você conheceu Jesus, a Deus, então, nesse processo? Eu não Conheci devido à compreender. voz em que na qual o Espírito Santo me chamou a partir do quero. Lá ia com a intenção de poder enganar uma moça. E eu pensava que aquela moça é uma ser humana. Eu lhe disse que preciso de 8 pão. E jovem, você é muito bonita, não olha para mim. Ela, como tem um boi aqui, ela me olhou, observou. Eu disse: quem me dera que eu pudesse ter uma jovem linda tipo você. O mecanismo que Satanás me deu não me possibilitava de ter namorada. Eu não poderia namorar. Mulher é quem deverá me conquistar. E Satanás me tirou o privilégio de ter filho. Não me deu mais o privilégio de não ter. Ele me tirou o privilégio de não ter filho. Me tirou o sono. E eu naquele dia, a raiva me dominou de uma tal forma. Quando eu olhei para a jovem, eu disse: você é tão bonita, quem me dera ter uma jovem tipo você. Só que quanto mais eu observava para ela quando me olhava pelo rosto, os olhos dela
eu notava que era fogo. Quanto mais eu olhava para ela, eu notava fogo. E aquele fogo é muito diferente. Eu estava me desafastando dela de uma forma que ela disse, moço, está a sentir mal? Eu disse, não estou. Mas estava a fugir devido ao fogo que eu estava vendo nos olhos dela. Mas quem nos olhar assim, da forma que está nos olhar aqui, vai ver que você não está sem fogo, mas eu estava a ver fogo nos teus olhos. E ela, quando me pega assim, eu sinto choque e caio ao chão. E naquela de cair ao chão, eu disse, não, você não é um de nós. Você é você é contra nós. Você não é um de nós. E ela me disse, moço, será que está bêbado ou saiu do mato? Eu disse, não. Ela me pega de novo, eu caio e eu tentei fugir. Os guardas pensaram que eu roubei. E naquela me pegaram, para quem diz, né? Vamos ver na câmera se ele roubou, ok? Viram que não roubei nada. Você não está fugindo o quê? Eu disse, não. Eu inventei algo que não conseguiu na minha mente. Eu não estou bem. Tentei bloquear a mente dos guardas, também não estava conseguindo. Eu lhe pego assim, quanto mais eu bloqueio a mente de alguém, eu te pego assim no osso. Quando eu te apertar assim e eu fazer assim, já estás. Então, eu tentei fazer isso, um deles me tira a mão, o seu porrinho. E daquela de me tirar com o porrinho, olhei para eles, são os 4. Eu disse, vou bater esses ali. Vão cá ou não? Mas analisei, eu não estava me sentindo bem. Olhei para o local onde estava a jovem. Eu disse, a jovem que estava aqui falava, não, aqui não tinha uma jovem. Aqui é só um moço. Eu disse, moço, uma jovem que estava aqui. Aquele balcão de balançar, quanto é que pesou, que compraste? Eu perguntei, que estava aqui no balcão, que queria ver o quanto que custou esse produto. Ela disse, não, aqui não tinha moça. É só aquele moço. Vi o moço ter boi aqui. Eu disse, não pode ser. Não pode ser. Não. Eu vi com os meus olhos, é mulher. De repente a voz que eu ouvi dentro de mim era, Vitor, não faça isso, eu te amo. Olhei para trás quem falava comigo, eu disse, quem falou comigo? Eu disse, não. Nós é que estamos a falar contigo, o que se passa? Eu disse, não. Outra coisa me falaram mais. Eu não estava a compreender para quem, né? Talvez complicação, ninguém está se entender um ao outro ali. É para quem, eu estava lá um maluco. Mas eu tentei, você não pode sair. Aquela porta se abre sozinho, eu tentei sair. E ao tentar sair, imaginei a voz que falava comigo, Vitor, eu te amo. Eu disse, esta voz só pode ser daquele na qual Satanás lhe teme, mas ao mesmo tempo lhe odeia. Pode ser mesmo Jesus. Ou o Espírito Santo, eu não sei. Em qualquer coisa dele se transformou em uma jovem para poder me chamar de volta. E eu entendi o cenário, isso não se repete à toa. Então, eu tomei a decisão. Se esta voz me disse eu te amo, o diabo nunca me falou que me ama. O diabo nunca me falou que me ama. O diabo nunca me disse, olha, Legião 14, eu te amo. Nunca. Mas essa voz me disse, filho, Vitor, eu te amo. Eu analisei, só poderia ser o Espírito Santo. Então fui até um monte chamado Horeb. Fui com a intenção de me tirar a vida. Porque eu disse, eu não aguento mais. Já estou cansado. Vale a pena morrer do que fazer sofrer a humanidade de tudo que eu tenho feito.